Olá, time! Estou meio Legolas hoje. Aqui nesse canal eu já gravei um vídeo sobre doenças fáceis de estudar e nada mais justo que eu colocar aqui as doenças que eu acho dificílimas de estudar. Eu vou deixar as 4 principais e um bônus lá no final, se você me acompanhar até o final desse vídeo. Para você que está chegando hoje, prazer, meu nome é Carolina, eu sou médica veterinária patologista e este canal está de portas abertas a você. Por isso, inscreva-se, compartilhe este vídeo com outras pessoas, porque aí o YouTube entende que este é um canal que vale a pena ser compartilhado aos médicos veterinários e os futuros médicos veterinários deste mundão. Vamos às doenças que eu acho difíceis de estudar e eu confesso que todas as vezes que eu preciso falar sobre elas, ou que eu vejo um caso sobre elas, ou que eu suspeito dela em algum caso clínico, eu preciso abrir o livro, eu preciso estudar. Todo mundo tem o seu calcanhar de Aquiles. E essas 5 doenças são os meus calcanhares de Aquiles. Então vamos lá para a primeira. A primeiríssima, leucemia felina, causada pelo vírus da leucemia felina. Toda vez que eu preciso dar aula sobre ela, eu preciso revisitar, porque eu prezo muito pela patogenia da doença. Então, se eu não entendo a patogenia da doença, esquece o resto. E a patogenia dessa doença é bem complicada porque é um vírus que causa várias coisas no organismo e não é só estudar a patogenia dela. Quando a gente estuda a leucemia felina, é preciso revisitar alguns termos de patologia geral, principalmente em relação às células que não são usuais, então por isso que eu acho uma doença difícil de estudar e trabalhosa. Segunda doença, tristeza parasitária bovina. Sim, acredite se quiser. Hoje já não é mais isso porque eu já falei tanto sobre ela e estudei tanto sobre ela que pra mim já tá ok, mas ela era uma doença difícil de entrar na minha cabeça. Hoje eu tenho até um vídeo aqui no canal, então se você não viu ainda esse vídeo, já por favor, abre uma nova guia para já deixar ele ali, para poder assisti-lo depois de terminar esse vídeo. Pois era difícil para mim entender o porquê que a icterícia estava tão presente na anaplasmose e não estava tão presente na babesiose, mas ao mesmo tempo a babesiose também tinha icterícia. Era um rolo para mim, nada fazia sentido na minha cabeça, mas hoje, claro, porque eu estudei muito, peguei muitas vezes para ler, muitas vezes para estudar, e aí sim eu consegui entender, mas olha, penei, viu? Terceira doença, na verdade isso aqui eu nem deixei doença, eu deixei um grupo de doenças, que são as doenças endócrinas. Todas as vezes também que eu preciso utilizá-las, eu tenho que pegar o livro e ler e estudar, porque doenças endócrinas não são tão intuitivas para mim, principalmente hiperadrenocorticismo e todas as suas formas, e diabetes mellitus. Diabetes mellitus um pouco menos, mas hiperadrenocorticismo, olha, e os adenomas causando hirsutismo em equinos também tira um pouquinho o meu sono, vamos dizer assim. Então eu tenho que revisitar sempre para poder entender como o mecanismo acontece. Se a gente não entende como o mecanismo das doenças acontece, não adianta ficar decorando que não vamos sair do lugar nunca. Precisa entender como que a doença acontece no organismo. Essa é a chave para um conhecimento duradouro na patologia e no estudo das doenças de forma geral. Quarta doença, que eu também coloquei um grupo de doença, que é doenças congênitas cardíacas, ou seja, os defeitos congênitos cardíacos. Tetralogia de Fallot, persistência do forame oval, persistência do arco aórtico. Olha, também, todas as vezes eu preciso entendê-las desde o começo, porque para mim não faz sentido a dilatação de uma câmara e o espessamento de outra. Por que certo tipo de defeito causa dilatação? Por que o outro causa hipertrofia concêntrica? São de fato doenças difíceis, desafiadoras, mas que eu pego sempre para ler e por isso fica um pouco menos desafiador para mim. E antes de eu falar a quinta doença que eu acho dificílima de estudar, curta esse vídeo e já compartilha com a galera para que a galera venha também e conheça o canal. Dá uma força para mim, vamos fazer esse canal crescer. Bom, essa doença eu também coloquei como um grupo de doença, que são as cardiomiopatias. Cardiomiopatias dilatada, hipertrófica e todas as suas causas, porque não é simplesmente a cardiomiopatia. Muitas vezes existe
algo, por exemplo, dirofilária, que vai causar um tipo de cardiomiopatia. Mas por que que vai dilatar? Por que que vai ficar mais espessa a bendita da parede do coração? É, de fato, o meu calcanhar de Aquiles. Se alguém me perguntar qual que é o seu ponto fraco na patologia, eu vou falar doenças cardiovasculares. De fato, para mim é desafiador entender o porquê que aquela doença vai causar uma descompensação com modificação da parede do coração. Eu tenho que estudar, e aí eu faço desenhos, eu procuro vídeos para eu enxergar. Eu sou muito visual na mentalidade, então para mim eu vou desenhando as coisas na minha cabeça. Então se eu não consigo desenhar um negócio, fica difícil de eu entender. Eu não sei se é com você assim também. Eu queria muito que você comentasse aqui se você acha alguma dessas também difícil ou se você tem facilidade em alguma dessas e quais são as doenças que você acha difíceis de entender e de estudar, que você sempre precisa pegar o caderno, pegar o livro para poder entender. Eu quero saber quais são os seus calcanhares de Aquiles na veterinária. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê na próxima semana.